Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos, aqui é o Telamon, dando continuidade à série de vídeos relacionados a avaliações de imóveis urbanos, específica para você, engenheiro civil, profissional da engenharia civil. Nesse vídeo nós vamos falar sobre norma técnica, relacionada, evidente, a avaliações de imóveis. No caso, a NBR 14653. É importante você saber que existe uma norma específica, né? Uma norma técnica de avaliações de bens, e a 14653. Ela é importante, necessária e fundamental para que você a obtenha, né? Para uma leitura, para você ter como base de referência para os seus serviços avaliatórios. Por que norma técnica de avaliação de bens e por que não de imóveis? Porque, no caso, a palavra bens, segundo a norma, estabelece coisa que tem valor, né? Que seja suscetível de utilização, né? O que pode ser objeto de direito que integra um patrimônio. Seja um apartamento, seja uma casa, seja um terreno, seja um empreendimento, né? Tudo que integre um patrimônio, né? Eu estou falando aqui de bens tangíveis, né? Também existem bens como marcas, né? Marcas e patentes, mas eu vou me deter especificamente à questão dos bens tangíveis, ou seja, na nossa área, os bens relacionados a avaliações de imóveis, apartamento, casa e terreno, que é o nosso dia a dia, que é a prática dos profissionais da engenharia civil. A NBR 14653, ela está dividida, ela é composta pela parte 1, vamos assim dizer, né, que é a específica referente aos procedimentos gerais. Então, é a NBR 14653, parte 1. Ela se divide, na verdade, ela é composta por mais 7 partes, né? A parte 2 relacionada a imóveis urbanos, né? A parte 3 relacionada a imóveis rurais, a parte 4 a empreendimentos, a parte 5 máquinas e equipamentos, a parte 6 recursos naturais e ambientais e a parte 7 patrimônio histórico. Então, eu vou me deter à parte 1, que é procedimento geral, né? E a parte 2, que é referente a imóveis urbanos. Ou seja, está diretamente relacionada à nossa atividade como engenheiros civis, como os profissionais da engenharia civil. Então, a parte 1, ela tem uma série de informações gerais, né? E a parte 2, 3, 4, 5, 6 e 7, elas são específicas para uma atividade, né? Para determinada atividade. No caso, a parte 2, imóveis urbanos, profissionais da engenharia civil. É interessante contar aqui alguma história, até da minha própria experiência, né? De alguns erros nossos, né? De profissionais, assim que ingressamos nessa área, né? Eu, assim que tomei a decisão de me aprofundar, de mergulhar, né, de vez nessa atividade, isso foi em 2011, mais ou menos. O primeiro passo foi adquirir a norma, né? Então, eu adquiri a norma pela NBR, pela normas técnicas, né? Comprei a NBR 14653, parte 1, e também comprei a parte 2. E o grande erro é você partir do pressuposto que você tem que pegar aquela norma, estudar, decorar, ler de cabo a rabo e tê-la aqui massificada, né? E eu falo erro porque não é algo simples, sobretudo a parte 2. Hoje, para mim, ela é simples, né? Mas dá trabalho, né? Tudo que você, quando não conhece, é difícil, mas quando você passa a conhecer, se torna simples. Mas nem por isso é uma coisa fácil de se fazer, né? E se você optar por pegar essa norma, tentar ler detalhadamente, se você conseguir fazer, ótimo, 10 a 0. Mas a grande verdade é que esse primeiro contato, ele tem que ser mais um contato sem muita carga de obrigatoriedade de você
saber minúcias e detalhes, né? Porque tem novos termos, tem termos técnicos, tem definições específicas, né? Tem toda uma nomenclatura específica dessa área, dessa atividade, e que requer você ter uma certa calma e uma certa tranquilidade para poder trilhar esse caminho. Então, esse vídeo ele é muito mais no sentido de trazer a você uma certa clareza do que as duas normas tratam, né, especificamente a parte 1 e a parte 2, partindo do pressuposto que eu estou conversando aqui com profissionais da engenharia civil, né, e eu queria trazer alguns itens dessas duas partes para que você, quando possa obtê-las, e não cair no erro que eu caí de tentar, não digo decorar, mas tentar destrinchá-la de uma vez só. A cada dia é um dia, a cada dia você vai se ambientando com as definições, com os termos, com a metodologia, e isso é um namoro que sem fim, na verdade, né? Se transforma em casamento e a norma ela passa a fazer parte da sua vida, passa a fazer parte do seu corpo. Então ela é muito mais para você poder fazer a consulta e ratificar aquilo que você já sabe, né? Mas sempre haverá uma tendência de você retornar e rever, né? Para poder garantir que você está sempre no trilho direitinho. Bom, feitas as considerações iniciais, eu vou falar agora um pouco específico da parte 1, a parte dos procedimentos gerais, né? Então, na parte 1, ela contém as definições. As definições são interessantes para você se ambientar com a nomenclatura, né? Você entender melhor sobre vamos assim dizer, determinado conceito, né? Porque você, a partir de então, vai ter que trabalhar com conceitos e definições específicas desta norma, né? Ela fala também da classificação dos bens. Ela tem uma parte muito interessante, que é uma parte nova quando comparada à NBR já anterior, né? Que fala sobre os procedimentos de excelência. Os procedimentos de excelência eu acho bastante interessante, né? Porque ele traz algumas características que a gente tem sempre que se manter bastante atento, né? E eu sempre utilizo esses procedimentos de excelência nos laudos periciais, né? É claro que um laudo para um cliente particular, né? Uma avaliação de um imóvel para fins de financiamento ambiental, o financiamento habitacional, por ser um laudo simples, né? Eu não utilizo esses itens, mas faço questão de elencá-los quando se trata de laudo pericial, até para o juiz e a outra parte, no caso os assistentes técnicos, possam saber que eu estou capacitado e atualizado com o estado da arte, né? Relacionado ao encargo ao qual eu fui nomeado, né? Então, e é exatamente sobre esse ponto, né, nos procedimentos de excelência, que a norma faz referência à capacitação profissional. É o primeiro item dos procedimentos de excelência que diz respeito à capacitação profissional. E lá, mais ou menos, tem algo dizendo assim: manter-se atualizado quanto ao estado da arte e somente aceitar encargo para qual esteja especificamente habilitado e capacitado, assessorando-se de especialistas quando necessário. Isso é interessante porque você tem que se manter atualizado, né? E essa atualização ela vem de uma capacitação, não tem por onde escapar, é necessário. Eu tenho amigos profissionais com experiência vasta nessa área, que já certificados pelo IBAP nacional, certificação AAA, né? É a maior certificação conferida a um profissional. Você faz uma prova de capacitação para mostrar a sua habilitação, a sua habilidade e capacidade técnica, e mediante uma pontuação você pode obter a capacitação A, 2A e 3A. No caso, 3A seria a máxima, né? Então eu tenho profissionais dessa área com essa capacitação, com essa certificação, mas que
retornam à sala de aula, retornam ao banco, né, da capacitação, para poder rever, para poder mudar conceitos que com o tempo você acaba encontrando soluções, achando que aquilo é definitivo, mas a capacitação é fundamental. E isso confere também, quando eu coloco esse item, ao juiz, né, ao juiz que me nomeou, no qual eu esteja, né, atualizado quanto ao estado da arte. Porque a norma ela é atualizada, né, ela passa por revisões. Então você tem que estar muito atento a isso também. E, no caso também, assessorando-me, né, de especialistas, quando necessário. Por que não? Muitas vezes você tem que buscar profissionais que atuem em outra área, ainda que seja da avaliação, né, para poder te assessorar, né? Eu cito um caso específico, por exemplo, no qual fui nomeado perito para fazer a avaliação de uma RDS, uma área uma área de sustentabilidade, etc. Bom, e essa avaliação ela englobava não só a avaliação da terra nua, né, da área da gleba, né, mas também da cultura, ou seja, do que está plantado, do patrimônio ali ambiental existente. É claro que eu não tenho habilitação para isso, então a gente pode contratar e trabalhar em conjunto com outros profissionais habilitados nessa área, engenheiros florestais, agrônomos, etc. Então é sempre importante que essa capacitação profissional e esse assessoramento com outros especialistas ela seja plena e necessária para que a gente possa apresentar a melhor atuação possível e profissional a qual nos foi concebida mediante uma nomeação ou uma contratação, né? Da atividade básica, né, da parte 1 ainda, ali chamar atenção para a vistoria. A vistoria ela é super importante, é o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. A vistoria é a primeira parte, é a parte inicial de toda avaliação de um imóvel, né? Ela requer um procedimento muito específico, e quanto mais específico, quanto mais você for objetivo, mas ao mesmo tempo tentando buscar todas as informações inerentes àquele imóvel ou ao seu entorno, ela é fundamental para que você possa obter o maior número de informações possíveis, né? Tem também na parte 1, além das atividades básicas, tem também a metodologia aplicável, no caso, os métodos os quais você, profissional da engenharia civil, poderá se valer para avaliar o imóvel, né? Então, citar o método comparativo direto de dados de mercado, né? No caso, esse método, ele, segundo a norma, ele deverá ser sempre o priorizado, né? Mas, dependendo do imóvel que você vai avaliar, talvez você tenha que optar por outros métodos. E aí a norma também cita a possibilidade da utilização do método involutivo, do método evolutivo, o método da renda, da quantificação do custo, enfim. São métodos e metodologias que são aplicáveis e existem toda uma normatização para isso, e isso vai ser discutido com mais detalhe na parte 2, avaliações de imóveis urbanos. A especificação das avaliações também é importantíssima. O que é a especificação? É o grau de fundamentação e o grau de precisão. São a partir deles que você vai poder quantificar a sua avaliação, né, e qualificá-la, na verdade, para que você possa obter um grau de fundamentação e um grau de precisão. Quanto mais detalhada, o grau vai de 1 a 3, e quanto mais preciso, vai de grau 1 a 3. Isso, inclusive, é objeto de você, quando fizer a proposta ao seu cliente, né, você possa especificar, olha, os honorários são esses, podendo atingir, né, um grau 1, 2 ou 3 de fundamentação, 1, 2 ou 3 de precisão. Na verdade, esse ajuste pode ser feito, né, no sentido de você se dedicar com mais profundidade no laudo, né, mas nem por isso ele deixa de ser menos importante, tá?
só dá mais trabalho, né? Você poder obter o grau 3, por exemplo, né? Enfim, a parte 1 ela trata disso e lá no finalzinho ela trata também da apresentação do laudo, né? Os requisitos mínimos. Isso é interessante, né? Você poder olhar e saber quais são os requisitos mínimos exigidos para que você possa compor um laudo de avaliação, né? Esses requisitos estão estabelecidos tanto para o laudo simplificado quanto para o laudo completo, né? E há uma diferença de valor para o laudo simplificado completo, né? Mas, no geral, no dia a dia, né? Por exemplo, os bancos eles utilizam muito, né, a avaliação de laudos simplificados, apartamentos, casas, terrenos. É lógico que, dependendo da necessidade, esse laudo poderá ser completo e um valor também respectivo, um valor de honorários, né, quantificado de acordo com o grau de aprofundamento, né, nessa avaliação. Então, no geral, a parte 1, ela trata desses itens, só é uma apresentação prévia para você ter uma ideia mais aproximada, né, do que vai se deparar. É importante que você já saiba previamente, mas é fundamental que você obtenha a norma. Não caia no erro gravíssimo de conseguir a norma em PDF, baixar essa norma de qualquer jeito, né? É bom que você a compre, você adquira. Tá? A parte 2, não vou me deter muito, mas ela é mais robusta, específica para avaliações de imóveis urbanos, que são aqueles procedimentos metodológicos, né? Os modelos de regressão linear, né? Ela vai especificar, né, também os métodos evolutivo, involutivo, né, o da renda, etc. Mas a parte 2 é muito mais dedicada a esses procedimentos metodológicos, que, salvo engano, é o item 8, com destaque também para o anexo A, lá no final da norma, que é do modelo de regressão linear, né? A importância de você ter a norma, eu não canso de falar e reafirmo aqui, inclusive contar uma situação específica na qual eu fui nomeado perito e, salvo engano, não teve um assistente técnico nomeado. Que geralmente quando você é nomeado perito do juízo, o juiz te nomeia, né? Não há um contrato, não há um concurso público, né? Você é nomeado, né? A lei confere ao juiz essa possibilidade, ele nomeia e você vai apresentar seus honorários de acordo com a especificidade, de acordo com o grau de detalhamento da perícia, né? Eu estou falando aqui de avaliação de imóvel, tá? Pode ser uma desapropriação, por exemplo, né? E de acordo com os quesitos você vai apresentar a sua proposta de honorários. E certo trabalho no qual eu fui nomeado, a outra parte não apresentou um assistente técnico, que normalmente, né, obrigatoriamente, esse assistente técnico tem que ser um profissional da área, um engenheiro civil. Não apresentou e ficou restrito apenas ao advogado, no caso, nada contra, ok. E o advogado entrou, após eu apresentar o laudo, ele apresentou novos quesitos, né, e uma solicitação de impugnação do meu laudo, justificando a ausência da RT, mas a RT estava lá inserida, isso foi facilmente justificado e apresentado pelo próprio juízo, né, quando observou a RT registrada, porque é importante você anexar a RT assinada por você e, se possível, pelo juiz, melhor ainda, né, antes de escanear o laudo para poder dar entrada lá no fórum, no caso da vara específica, a vara da Fazenda Pública Estadual, no caso, e houve uma aquisitação e, além da aquisitação, um pedido de impugnação, não só pela ausência da RT, que já estava lá, isso era notório, mas pela ausência, uma vez que eu cito a norma, a NBR 14653, parte 1 e 2, a parte que entrou em contradição e contrária ao meu laudo, questionou que eu cito a norma, mas não tinha a comprovação dessa norma, né? E interessante isso, porque quando você compra a norma, você
no caso, a norma original, né, sai impresso na lateral dela, sai impresso o exemplar, né, para uso exclusivo de, no caso, Telamon Barbosa Firmino Neto, né, pedido tal, impresso em data tal. Quando você faz a compra e recebe a norma em PDF, né, ela já vem com essa grafado, né, tanto a data da aquisição quanto o seu nome, com o seu CPF, inclusive, salvo engano. Isso é importante, porque evita pirataria, evita você fazer mau uso ou fazerem mau uso, né, da norma técnica, que ela é individual, apesar de pública, né, ela é individual, de uso, né, exclusivo seu, e para mim simplesmente foi o que eu fiz. Eu apenas escaneei a norma, né, e juntei na minha resposta ao juízo dos quesitos e mostrando, né, que já havia adquirido a norma em 2012, no caso. Né, isso tem uns 3 ou 4 anos, enfim. Mas foi facilmente resolvido. Agora, imagina se eu não tivesse, né, vamos supor se eu não tivesse adquirido a norma, né, nos caminhos legais, né, que você deverá fazê-lo. Né, certamente eu teria que comprar a norma em data posterior ao do laudo, né, e isso mostraria uma fragilidade. E com relação a qualquer serviço, né, isso não é específico para a área de perícia judicial, mas com relação a isso você tem que ter muito cuidado. Né? Você às vezes trabalha 100%, né, e uma vírgula, um detalhe pode botar tudo a perder. Então comece certo, para continuar certo e seguir seu caminho sem nenhuma preocupação. E aí você pode estar se perguntando, sim, mas quanto é que custa a norma? Quanto é que vale uma norma? Eu andei pesquisando aqui a parte 1, a NBR 14 parte 1, que você vai ter que ter, evidente, não dá para comprar só a parte 2, porque a parte 1 ela integra a parte 2, integra a parte 3, a parte 4, 5, 6 e 7. Você não pode utilizar a parte 7 sem a parte 1, né? Não pode utilizar a parte 3 sem a parte 1 e assim por diante. A parte 1 ela está hoje em torno de R$ 117,50. R$ 117,50. E a parte 2, R$ 205. Você pode perguntar, puxa, mas é muito cara. Né? Eu vejo como investimento. E um investimento que vale a pena. Acabei de citar o caso, né, desse questionamento, e se tivesse pensado diferente, né, talvez eu tivesse uma situação muito complicada para poder justificar a citação de uma norma sem tê-la originalmente. Né? Então, é importante que você tenha, né, que você possa adquirir, mas tem aqui um ponto interessante. Né? Eu fiz de proposital isso, para que você possa sentir o valor dela real. Né? Qualquer um que entre no site da ABNT, qualquer profissional que não esteja atento, né, vai pagar R$ 117,5 na parte 1 e R$ 205 na parte 2. Ou seja, ao todo mais ou menos R$ 322,50. Né? Mas você pode, através de um convênio, esse convênio existe entre o Sistema Confea-CREA, ou seja, os conselhos de classe. Né? No vídeo passado eu até falei que profissionais reclamavam o que o CREA faz por mim, está aí. Está aí uma boa resposta. Existe um convênio entre o Sistema Confea-CREA Mútua, que é a Caixa de Assistência, com a ABNT. Ela é específica para os profissionais, né, registrados no Conselho, né, e associados à Mútua, a Caixa de Assistência, dos profissionais do CREA. Esse convênio ele possibilita um desconto na aquisição de normas técnicas. Ou seja, o simples fato de você estar registrado no seu conselho de classe, no caso, o CREA da sua região, você já tem um desconto de 60%. Poucas pessoas sabem disso. E se você for associado à Mútua, à Caixa de Assistência, esse desconto ele passa de 60% para 66%. Ou seja, a norma ela passa a parte 1 de R$ 117,50, com desconto de 66%, ela passa a valer R$ 39,95. Isso hoje, tá? Eu não sei se esse valor
vai ter alguma alteração, mas na data de hoje está R$ 39,95 com desconto de 66%, caso você seja associado à mútua. Caso não, mesmo assim você vai ter um desconto de 60%, vai dar um pouco mais de R$ 40, ou seja, de 117 para R$ 39,95, no caso, registrado no conselho e associado à mútua, ou um desconto de 60% em cima de 117,50, que vai dar um pouco mais de R$ 40, que é super válido, super positivo. E a parte 2, de R$ 205, passaria a R$ 69,69,7. Eu vou até colocar aqui direitinho, para você poder entender esse valor. E o desconto de 60% seria um pouco mais de R$ 70, ou seja, você vai ter aí mais ou menos 110, 115 reais, com desconto super, hiper interessante, né? Não ganho nada com isso, mas sinto na obrigação de poder alertá-los e eu sinto que esse vídeo ele tem que ter um propósito, né? E o mínimo dele seria, pelo menos, além das informações, trazer essa dica interessante para que você possa adquirir as normas, a parte 1 e a parte 2, né? Já com desconto de 66%, né? Caso associado à mútua, registrado no conselho de classe, ou de 60% se você não for associado à mútua. Eu vou deixar também aqui o site, no caso tem um site específico, né? Um link específico para você já entrar com o seu CPF, né? Com você já linkado, né? Você digita o seu CPF e em seguida a sua RNP, o seu Registro Nacional Profissional. Não sei o que é. Você olha na sua carteira, né? Aquela carteira, nossa carteira, embaixo da sua foto vai ter o RN, Registro Nacional. São vários números, não é o seu CREA. O seu CREA é uma coisa, é o seu regional. E existe um registro seu nacional chamado RNP, Registro Nacional Profissional. E aí você vai logar e, usando esse link aqui que eu vou colocar para vocês, você pode já logar direto e poder obter esses descontos, né? Caso contrário, se quiser entrar pelas vias diretas da ABNT, sem problema nenhum, só fica atento para poder adquirir a norma com esses descontos que eu já apresentei para vocês. Bom, pessoal, tudo mais.